Você já perguntou a Deus qual é a vontade dele para a sua vida? Você já fez a vontade de Deus? Porque muitas vezes a gente faz as nossas vontades e quer que Deus faça as nossas vontades. Mas a gente muitas vezes não pergunta qual é a vontade de Deus, o que Ele quer para nossas vidas. A gente força a Deus a fazer as coisas que a gente quer, da maneira que a gente quer. Mas não é assim desse jeito. Deus, Ele faz a vontade dEle. Deus, Ele cumpre a vontade dEle. Tanto que no Pai Nosso diz que seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus. Então, muitas vezes a gente começa as coisas achando que Deus está naquela coisa. A gente faz nossos planos, forçando Deus a aceitar nossos planos, forçando a Deus a fazer do nosso jeito. Mas e o jeito de Deus? E a vontade do Senhor? A gente tem que parar muitas das vezes e perguntar a Deus, ou permitir que Ele faça a vontade dEle, entregar as coisas na mão dEle e falar, Deus, que seja feita a sua vontade, não a minha, porque a minha vontade, a nossa vontade é limitada, a nossa vontade a gente faz de acordo com aqui, com a terra, achando que fazer algo parecido com alguém tá certo, é da vontade de Deus, achando que tem que impor a nossa vontade. E não é assim. Quando a gente deixa as coisas nas mãos de Deus, na vontade de Deus, as coisas saem perfeitas. Porque Deus é perfeito. Então, muitas das vezes a gente tem que entregar as coisas na mão dele. Muitas das vezes não, todas as vezes. A gente tem que entregar as coisas na mão dele. Porque nós somos limitados e Deus não. O que de repente a gente está fazendo agora, aquela porta de emprego, que a gente está tanto querendo. Quando a gente começa, permite que Deus faça a vontade dele nas nossas vidas, a gente está dando legalidade para Deus fazer o melhor por nós. Porque tudo que vem de Deus é melhor. Aos nossos olhos, nos nossos planos, o jeito que a gente está fazendo as coisas, aos nossos olhos é perfeito, é bom, é agradável, mas e aos olhos de Deus? Entendeu? Por isso que muitas das vezes a gente tem que perguntar a Deus se aquilo é de Deus, se não é de Deus, porque a gente vai fazendo, tomando decisões e muitas das vezes nem pergunta a Deus se é dele ou se é a vontade dele ou não. Aí depois a gente quebra a cara, dá errado, aí a gente acha que foi a vontade de Deus, quando dá errado, quando quebra a cara. Ai, Senhor, o Senhor não estava nisso. Ai, Senhor, porque a gente estava forçando Deus a estar no negócio. E Deus muitas vezes nem está ali. Muitas vezes a vontade dele nem está naquilo que a gente estava fazendo, que a gente planejou, que a gente criou. Por isso que a gente tem que perguntar a Deus qual é a vontade dele. Entregar as coisas antes de colocar a mão em alguma coisa, perguntar a Deus se é dele, se não é, se é permissão, se não é permitido. Porque sim, Deus vê muito além do que a gente vê. A gente consegue ver o hoje. Deus vê o amanhã, vê daqui a 2 anos, vê daqui a 5 anos. E Ele não vai permitir que a gente passe por certas coisas quando a gente está na vontade dele. Agora, quando a gente não está na vontade dele, está fazendo nossas próprias vontades, aí ele permite sim que muitas coisas aconteça
para que a gente volte para o caminho, para que a gente redirecione o nosso caminho, o nosso trajeto. Porque não adianta fugir, tentar fugir da vontade de Deus, da presença de Deus, porque quando a pessoa é escolhida, não adianta. Você bate cabeça aqui, bate cabeça ali, mas volta. Volta para a casa do pai, igual o filho pródigo foi, gastou a herança, fez o que fez, depois quando precisou, voltou para a casa do pai. E é assim com a gente também. Quando a gente tenta fazer nossas próprias vontades, nosso querer, nosso desejo, é isso que acontece também. E aí a gente volta correndo para o pai. E ele vai estar sempre de braços abertos, esperando a gente se perdoar e pedir perdão a ele. Ele vai nos acolher, vai nos proteger e fazer com que a gente volte para o caminho de novo. Então é isso que eu deixo para vocês no dia de hoje. Façam a vontade de Deus, por mais que eu também demorei um tempo para essa ficha cair, mas graças a Deus caiu. Façam a vontade de Deus, coloca seus planos, seus sonhos nas mãos de Deus e aguarde a resposta de Deus, porque Ele tem. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva nesse canal, ative o sininho, dá o seu like para ajudar, para poder transmitir essa mensagem para muitas outras pessoas e me ajudar também. E é isso, gente. Fica com Deus. Deus proteja vocês, guarde. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!